Olá, pessoal, tudo bem? Bom, acabei de ligar o Insta, né? São agora 7 horas em ponto. Espero que vocês todos estejam bem. Tô vendo vocês entrando aos pouquinhos. Faz tempo que a gente não se via, né? Numa live. E realmente eu tava esperando esse momento especial para fazer uma das lives, uma das palestras que mais eu gosto, mas é uma das lives e palestras que eu já dei muito no presencial, que mais eu sinto que mexe com as pessoas, que é essa palestra chamada Dieta Mental, que é o que a gente vai falar hoje. Uma maneira diferente de a gente falar de dieta é falar de dieta mental. E hoje a gente está aqui em especial com o lançamento da You Life, que lança a You Academy, que é a sua academia de bem-estar dentro da sua casa, num momento tão propício como esse. E a gente vai também tirar algumas dúvidas, né? Que o lançamento aconteceu na semana passada, e semana que vem vai ser a abertura da venda. E a gente aqui vai tirar algumas dúvidas que muitas pessoas me perguntaram e eu fui somando essas dúvidas para dar hoje, nessa live, aqui para vocês, em especial, de primeira mão. E a gente vai esclarecer essas dúvidas contando um pouco de tudo, do propósito, da história, do porquê, da onde nasceu, da missão que tem por trás desse trabalho. Então, é isso que a gente vai falar. Eu acho que agora a gente pode, né, como deu o horário, a gente pode ir começando por aqui. Então, eu vou me apresentar, embora eu tô na minha rede, mas eu vou me apresentar, porque pode ser que tenha alguém que não me conhece. Eu sou Daniela Horn, eu sou nutricionista integrativa, e quando a gente fala o termo integrativo, eu queria mostrar para vocês o que significa, porque muita gente não entende o que pode ser integrativo, e também a gente pode usar o integrativo para dois planos diferentes. A gente pode pensar na nutricionista integrativa como a nutricionista que integra o corpo, a mente e a alma no seu atendimento, nos seus protocolos, no seu paciente. E também a questão de a gente olhar você como um todo. Olhar o corpo, a mente e a alma, mas também os seus hormônios, a sua rotina, os seus esportes, as suas emoções, o seu relacionamento, a sua personalidade, seu temperamento, né? Ligando até a medicina chinesa um pouco aí, quando a gente vê friorenta ou calorenta, mais sensível, mais forte, que aí a gente usa aquele equilíbrio chamado de Yin e Yang, que é onde eu aplico muito desse meu conhecimento também, de uma vida. E para mim, a palestra Dieta Mental, que é essa que a gente vai abordar hoje, ela é a minha predileta, é o assunto que hoje eu mais gosto de falar, é porque é toda a linha de raciocínio que eu trabalho, que eu exerço e que eu consigo transformar pessoas. Então eu sinto que desde que eu comecei a unir essas forças do corpo, da mente, da alma, que na verdade é uma coisa só, mas desde o momento que eu comecei a usar essas forças e usar essa maneira integrativa de olhar o paciente, eu consegui tocar mais pessoas. E contando para vocês que eu, mesmo sendo uma nutricionista formada, eu não acredito que a nutrição é apenas o que a gente come pela boca. Eu acredito que a nutrição é o pensamento, é a fala e a ação. É isso, é o que a gente sonha, é o que a gente deseja, é o que a gente ouve, é o que a gente fala. Então tudo isso é desejos de nutrir que a gente coloca em prática, né? Então, na hora de você montar um cardápio, é muito importante você também ver a história daquela pessoa, tem algum alimento específico que traz uma lembrança tão gostosa de alguém querido da vida daquela pessoa. Então, isso tudo é importante a gente olhar nesta visão integrativa, por isso de corpo, mente e alma. E eu também fui levada a estudar, além da nutrição, para o lado físico, que eu sou formada em nutrição, pós-graduada em esporte, suplementação, faço fitoterapia e modulação intestinal.
e eu estudo paralelamente Cabala e neurociências desde muito tempo atrás. Eu gosto dessas espiritualidades da coisa, e neurociência, essa psicologia, essa ciência da parte cerebral, muito interessante para mim, embora eu não tenha nenhuma formação, eu gosto de estudar. E eu também sou hoje uma grande praticante de yoga, grande, humilde, né, aluna, mas sou uma praticante assídua que pratica mais ou menos de 5 a 6 vezes por semana yoga e meditação. E eu percebi que essa união de forças, que é trabalhar tudo, consegue transformar muito mais. Mas também o que eu quero contar para vocês é que, na verdade, quando a gente fala corpo, mente e alma, a gente está falando de um todo. Por exemplo, se a gente está fazendo um esporte e a gente quer um resultado para o nosso músculo, para o nosso corpo, a gente quer emagrecer, a gente quer ficar bem, a gente está trazendo também muitos resultados para a nossa mente. Então não é só porque a gente está indo para o corpo que a mente não está se beneficiando. Então a gente tem na produção do esporte a serotonina, a noradrenalina, a gente aumenta a produção de melatonina, GH, a gente melhora vários metabólitos digestivos do intestino. Então isso vem através de um mecanismo físico. E do outro lado também, uma pessoa que está fazendo meditação e ela tá rezando e ela tem uma conexão com Deus, ela tem essa espiritualidade, ela também tá alimentando o seu físico. Isso hoje é ciência comprovada pelo nervo vago, que é esse caminho que tem, o nervo vago do cérebro para o intestino, é um caminho que tem, que leva essa comunicação do intestino para o cérebro e cérebro para o intestino. Então assim a gente vê como na verdade tudo são partes de um todo, mas quando a gente conecta essas partes, a gente consegue ativar e encontrar a nossa melhor versão. E pois é, eu sinto que como missão de profissional, eu acabei encontrando a minha melhor versão. Eu me sinto hoje na minha melhor versão. Melhor versão inclui que a gente não é perfeito. Quando a gente tá eu me incluo na imperfeição, porque se eu me sentisse perfeita, já seria um defeito, um motivo, uma questão de eu não, saber que eu preciso melhorar. Então, a gente saber que a gente sempre tem que melhorar é importantíssimo. A gente não é perfeito, mas esse encontro da melhor versão que a gente encontra, sabendo que aonde está o caminho para melhorar, que nas posturas, nos relacionamentos, no menos julgamento, embora a gente saiba que às vezes a gente cai nesse caminho, mas a gente ter essa estrutura, essa consciência e esses pilares pra gente, a gente consegue olhar e a gente consegue modificar todos esses nossos comportamentos com esse auxílio. Por isso que a gente fala em dieta mental. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o problema de fulano é psicológico, o problema de ciclano é o intestino, o problema do outro é espiritual, e na verdade, por mais que os tratamentos sejam diferentes, o tratamento, se ele tiver com um psicólogo, mas ele também for numa nutricionista ou vice-versa, ele só vai ganhar. Então é aí que tá essa questão e é daí que veio a IU, que é essa plataforma de bem-estar que ela vai nutrir o corpo, a mente e a alma. De onde ela nasceu? Então, contando um pouco desses meus estudos, né, que eu falei pra vocês, que eu comecei a transformar pessoas no consultório, mas ao mesmo tempo eu comecei a sentir uma dor minha de ser poucas essas pessoas. Vendo um mundo cheio, assim, pensar num consultório que tem uma capacidade limítrofe para eu atender um paciente, eu comecei a realmente ver e ver também que eu precisava de forças. Por isso que eu convidei um mentor de meditação, um mentor de yoga, um personal trainer, e uma mentora de gastronomia para dar à luz o You Academy, lançando com esses 8 ciclos de transformação. Porque eu também acreditei que eu não poderia fazer isso sozinha. E aí, e a minha dor foi justamente esse meu lifestyle, essa minha sensação de eu ter hoje uma comida que me faz tão bem, que me completa, que me deixa saudável, eu ter a yoga que alimenta também meu corpo, minha mente, me acalma, ter a meditação, ter as receitas e guardar pra mim, e guardar as 7 chaves, e aí que veio a IU,
como uma estratégia de ferramenta para também acionar você na sua melhor versão. E então, contando um pouquinho agora do yoga, onde que ela apareceu na minha vida. Foi há 12 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, na gravidez dele, eu tive a minha primeira experiência com yoga. Eu era bailarina a vida inteira, desde pequena, e eu estava em busca de um esporte novo, uma experiência nova, alguma coisa diferente. E aí eu dei de cara com yoga, apareceu, comecei a me interessar e fui praticar, gostei e comecei a praticar cada vez mais como um esporte. Comecei a ver meu corpo mudar, comecei a ver benefícios de postura, comecei a sentir algumas questões, mas ainda encarava aquilo como um esporte. E cada vez que eu fui mergulhando e me aprofundando no yoga, eu comecei a sentir algumas questões diferentes de comportamento, de personalidade, de ideias. Até aqui, para falar em público para vocês, eu senti que veio muita coisa dali, eu não tinha essa soltura, eu acho que era um pouco mais... não é só tímida, é embaralhada, assim, para conseguir expressar um pensamento. E eu acho que o yoga me ajuda muito com isso. E aí, no meu TCC de nutrição esportiva, o tema foi yoga. E aí eu me aprofundei, tive que ler muito. Imagina um ano lendo até você achar os trechos que você precisava pro TCC. E quando me aprofundei, né, isso foi há um ano atrás onde eu apresentei esse trabalho, mas há 2 que eu já estava estudando, eu comecei a ver coisas do yoga, assim, pelo lado da teoria mesmo, encantadoras. E coisas que realmente eu comecei a ver refletindo na minha pessoa. Então eu percebo que a yoga, ela é uma espécie de meditação em movimento. O meu Instagram hoje, ele também, eu sou uma influencer de yoga também, eu percebo muitas pessoas de yoga que vêm em mim e muitas pessoas não do yoga que começam a fazer yoga depois que passaram por mim. Então eu acabei sendo uma influenciadora do yoga. E eu percebo que o yoga, ele, além do esporte que eu te falei, ele consegue me despertar a criatividade, a paciência, a espiritualidade. Aqui na Yu, um dos nossos focos e uma das nossas direções é não querer mudar ninguém na sua história de vida, nas suas crenças religiosas. A gente quer mostrar uma transformação no seu lifestyle, na sua saúde, na sua mente trabalhando melhor. Porque, na verdade, essa beleza já está dentro de você. Você tem essa beleza no seu interior, mas às vezes a gente tem uma casca dura que a gente não consegue encontrar essa beleza. E através desse curso, o nosso foco é te fazer descascar essa casca dura, encontrar essa beleza interior e se apaixonar por você, porque isso cria raízes. Quando a gente se apaixona pela pessoa que a gente se tornou, a gente quer continuar sendo, a gente quer continuar evoluindo nesse sentido. Então é por aí, não é a gente sofrer, não é fazer uma dieta que vai sofrer, ou fazer um esporte que vai sofrer. É realmente se apaixonar pelo novo, por essa mudança, por essa transformação. E como eu falei pra vocês, uma das questões que eu percebi no yoga, na meditação, foi uma florescência na minha espiritualidade. Então, o que acontece é que eu sou judia e uma dos significados da palavra oração, desde pequena, eu gosto de conversar com Deus na minha língua, eu gosto de olhar para as estrelas. E na palavra oração, ela significa em hebraico leit palel, que vem de meditação. E quando eu ouvi isso, e eu já estava nesse movimento de yoga e meditação, e aí que me deu mais energia para continuar, porque eu percebi que realmente é isso, a gente pode rezar pensando na lista do supermercado, pensando no que você vai fazer na semana que vem, pensando em tudo, menos na reza, ou então a gente pode rezar com atitude de presença, com coração, com entrega, com choro. Então tudo isso pode estar presente na nossa reza, deve estar presente na nossa reza. Então eu percebo que os meus momentos, quando eu tô mais praticando, meditando, quando eu tô com essas ações bem vivas na minha rotina, eu consigo ter mais conexão também com o Criador. Então eu acho que isso vale para qualquer religião que seja, a sua, evangélico, cristão, hinduísmo, qualquer religião que seja, essa ferramenta ela te ajuda também a florescer para esse lado espiritual.
que eu acho assim uma importância muito grande também, esse lado de a gente ter essa conexão com o Deus, com uma conversa nossa mesmo, de pai para filho. Então é importante a gente ter essa coisa de dentro, e muitas vezes a gente não consegue nem saber se expressar, e a meditação e a yoga me ajudou com isso. E com tudo isso, eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, com a Yu, que ela lança com esse curso, como eu falei para vocês, de 8 ciclos de transformação. Então eu vou contar para vocês o que é esse 8 ciclos de transformação. Então, também falando, né, tendo yoga, a meditação, a nutrição e a gastronomia, mas também o 8 vem da força espiritual cabalística, do número 8, que é a força da transformação. Transformação é essa que cria raízes. Porque uma das coisas que me motivou a fazer esse projeto, a desenvolver, a idealizar, a desenhar, a mudar e a sair do jeito que saiu, são as suas dores. Dores de pessoas que chegam cansadas de começar dietas novas, ou que se inscreveram na academia, foram a primeira semana e nunca mais voltaram, ou que começaram a meditação e sentiram palpitação, falta de ar, deu tudo errado e nunca mais voltaram, ou que começaram yoga e se machucaram, caíram para trás e machucaram o dedo, que não souberam respirar e muitas vezes ficaram com falta de ar. Então eu também tenho muita gente que tem esse outro lado, porque na verdade essas pessoas estão sem uma direção. E aí os 8 ciclos, ele vem, é um dos únicos cursos de transformação, eu particularmente acho que é o único que tem integrado a nutrição, a gastronomia, a yoga e meditação em cada pilar. Então os 8 pilares, eu vou estar passando tudo que eu tenho de estudos, de ciência, de prática, de uma vida, em um curso de 8 ciclos, que deve ser feito, a sugestão para ele ser mais bem aproveitado é que ele seja feito em 8 semanas, que representam 56 dias, e cada um desses ciclos a gente vai estar junto, eu e os 3 mentores, dando os exercícios que cada um dos ciclos representa na neurociência. Então a gente vai trabalhar no ciclo 1 a conscientização. Então não tem como a gente falar em tudo isso de nutrição, de gastronomia, de yoga, de meditação, sem antes despertar a consciência. Então a gente começa com a conscientização. Você vai ter também aulas teóricas e aulas práticas de conscientização, onde você vai trabalhar a conscientização sem precisar usar a cabeça, através dos exercícios, onde a gente libera muitas energias através dos exercícios do yoga também. Aí a gente vai trabalhar no pilar 2 a desintoxicação, no pilar 3 a observação, no 4 o planejamento, no 5 o equilíbrio, no 6 a permanência, no 7 a gratidão e no 8º a integração. E aí eu convidei o Sati, que ele vai ser o nosso mentor da mente. E o Sati, ele não vai só dar meditação, você vai ter os podcasts de meditação para cada ciclo em especial, que você pode escolher fazer 2 ou 3 vezes por semana, mas você também vai ter com ele as videoaulas de quais as chavinhas que você precisa virar para evoluir, para sair daquele modus operandi, e qual a chavinha que você precisa parar de virar, porque muitas vezes a gente também tem comportamentos que nos bloqueiam. E aí ele também, com tudo isso, vai nos ajudar com a atitude de presença, a nos planejar, a trabalhar essa mente e conseguir nosso objetivo, né? E esse objetivo que a gente está falando aqui é lifestyle, e o lifestyle ele abrange para o empreendedorismo, para empresas, para profissão, para relacionamentos, para o casamento, para a educação materno-infantil, porque tudo isso é onde a gente vai usar a nossa criatividade, o florescer da nossa consciência, essa atitude de presença, esse foco para tudo na nossa vida. Então é uma maneira de a gente pensar nisso como uma estrada que vai nos levar para a gente conseguir seguir a nossa vida da melhor maneira possível. E aí a gente vai ter também o Rafa no yoga, que ele vai estar dando tanto as aulas teóricas, onde você vai aprender o poder da respiração, a respirar, os jhanas bandhas, aonde você tem que contrair, a planejar os seus horários, ter o seu horário para você mesma, dar esse seu presente de você ter esse momento de abrir o seu tapetinho e também perceber o yoga, que ele não é só o momento do tapetinho, como eu falei antes, é o momento que ele se estende do momento do tapete
para o dia inteiro. Então, ele que vai estar aí. Gente, eu não tô conseguindo ver as perguntas e respostas, eu tô até um pouco longe. Eu vou, no finalzinho, eu vou olhar as perguntas e os comentários e eu respondo, tá bom? E aí também eu convidei a Ana Locoselli, que é a nossa mentora de gastronomia, e que ela vai estar dando videoaulas, e-books com receitas super gostosas, práticas, fáceis, para despertar a sua criatividade, para você conseguir com as trocas inteligentes a fazer a gastronomia da sua casa mais saudável, mais criativa, onde você não precisa depender de mim, da Yu, mas que você desperte a sua criatividade para estar florescendo também na gastronomia da nossa casa, porque hoje eu tenho uma escola de gastronomia Raízes e ela também me veio para mostrar para as pessoas, a ideia dela veio para mostrar para as pessoas que a gente pode fazer tudo que a gente quiser fazendo as trocas inteligentes. Você pode fazer o mousse de maracujá, você pode fazer o brownie, você pode fazer o doce, você pode fazer o estrogonofe. A gente pode fazer tudo que a gente precisar para os nossos sentidos usando as trocas inteligentes. E comigo, de mentora, para completar os 4 mentores, eu vou estar com a nutrição, claro, né? Mas eu vou estar dando os videoaulas de nutrição. E essas videoaulas, elas vão estar acompanhadas de 8 cardápios. 8 cardápios para você seguir em 8 semanas. Cada cardápio é diferente, ativando 8 gatilhos diferentes de choques para o organismo conseguir o emagrecimento, uma melhora de sono, uma melhora de performance, uma melhora anti-inflamatória de imunidade, pensando nisso, uma melhora de digestão, tudo isso em cada pilar vai ser trabalhado estimulando os gatilhos necessários e pensando que 56 dias é uma média de tempo mostrada, embasada pela ciência, que o corpo necessita para se tornar mais alcalino, mais desintoxicado, para mudanças enzimáticas e metabólicas acontecerem e criarem raízes, para mudanças comportamentais também acontecerem, porque aquelas pessoas que seguem uma dieta apenas 15 dias, a mesma dieta, muitas vezes elas podem desistir por conta da repetitividade, por conta da falta dos outros estímulos que são trabalhados aqui em conjunto também com a gente. E aí o que eu queria mostrar para vocês, contar para vocês um pouquinho, é que dentro dessa plataforma, dentro desse projeto todo que a gente idealizou pensando em vocês, a gente está agora aqui, através dessa palestra hoje, uma oportunidade, a gente está dando para vocês a oportunidade de quem puder se inscrever hoje no www.yuacademy.com.br, só colocando o nome e o e-mail, participar da nossa lista VIP. Então você vai entrar como um membro VIP da nossa lista e vai estar recebendo nossos e-mails com todos os conteúdos que você vai estar fazendo parte dessa nossa lista e também as ofertas de lançamento, os prêmios, alguns concursos que quem estiver na lista VIP vai estar participando. E quem está se inscrevendo hoje também vai estar participando dessa lista VIP da You Academy. E então essa live hoje ela foi para contar um pouquinho dessa diferença, né? Dessa diferença de a gente ver esse olhar integrativo e de a gente conseguir atingir um pouco mais a nossa melhor versão com essa visão integrativa. E uma das ferramentas que eu utilizo nessa palestra de dieta mental, que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, é uma ferramenta cabalística que a gente olha a luz e a escuridão. Quando eu estou dando essa palestra presencial, eu falo para todo mundo fechar o olho e meditar, conforme eu vou falando, para a gente procurar visualizar essa diferença cabalística mental da luz para a escuridão e mostrar para vocês o quanto a gente tem o potencial de escolher os acontecimentos da nossa vida, alguns, né? Lógico, a gente não pode achar que a gente vai escolher todos, mas o quanto a gente pode influenciar em muitos dos acontecimentos da nossa vida quando a gente começa a entender esse caminho cabalístico que a gente segue com a luz e com a escuridão. Então, neste processo, um dos exercícios que eu dou nessa palestra de dieta mental é pedir para vocês, se vocês quiserem em casa fazer, vocês podem fazer, sentem-se confortável. Eu tô aqui com uma mantinha até,
com minha perninha cruzada. Vocês podem sentar confortável, fechar os olhos e imaginar que vocês estão num paraíso, cheio de luz, flores, beleza, na luz. Vocês escolheram a luz. Quem escolhe a luz, escolhe falar bem das pessoas. Quem escolhe a luz, escolhe estender a mão para um necessitado. Quem escolhe a luz, escolhe se privar da gula, se privar da preguiça, se privar do egoísmo, da inveja. Então, o que acontece? Mas quem vive na luz tem as faíscas de escuridão. Todo mundo tem as faíscas de escuridão. O que são essas faíscas de escuridão? São essas privações. São as privações que uma pessoa que decidiu ser saudável, ela vai ter na sua rotina de não querer comer todo dia um sorvete, um chocolate, mas se ela quiser uma vez ou outra, ela ainda tá na luz. De ela querer vencer a preguiça, ir pra academia, cuidar do corpo, fazer um esporte, ver essa sensação, cuidar do sono, dormir melhor. Quando a gente pensa em falar mal de alguém, quando a gente quer fazer uma fofoca com uma amiga, naquele momento que você tá falando a fofoca, você pode ter algum tipo de prazer nesse momento. E quando a gente se priva desse prazer, é uma escuridão instantânea que a gente tem, que essas faíscas de escuridão que surgem quando a gente escolhe viver na luz. Então aqui a gente pode ver que a luz ela vence. O que vai apagar essa luz é quando a gente começa a alimentar demais essas faíscas de escuridão, quando a gente começa a cair nas tentações da gula, da mentira, da inveja, da maldade, e mesmo com nós mesmos, na nossa autossabotagem. Quando a preguiça ela vem um dia na semana, ou 2, ela é bem-vinda e tudo bem, a gente tá lidando com equilíbrio, mas quando ela virar mais um dia, mais um dia, mais um dia, é a gente se auto-sabotando e falando tudo bem e deixando que a gente seja escravo dos nossos desejos e tudo. E a gente tem nossa mente, tem que ser o nosso chefe, é quando a gente decide o caminho da luz. E quando a gente escolhe o caminho da escuridão, é quando a gente pensa que a gente prefere uma vida de gula, comer de tudo que vê pela frente, não fazer esporte. Aqui a gente tá falando do esporte, mas assim, eu digo que tem pessoas que são apaixonadas pelo seu esporte, mas que quando elas entram, às vezes, nesse modus operandi do sedentarismo, elas perdem essa vontade, essa performance, essa energia mesmo, né? Muda o cortisol bom que você precisa para ter aquele pique. Então, nesse modus operandi da escuridão, a gente entra na boca de falar mal dos outros, na fofoca, na traição. E as faíscas de luzes que a gente tem nesses momentos são quando a gente come. Então, eu vou comer um cheeseburger com batata frita e tomar um refrigerante e não vou malhar. Tá bom, você comeu aquilo, deu aquela faísca de luz, de prazer momentânea. Mas o que você vai colher se você tiver uma vida assim, tá, gente? Eu deixo bem claro, uma vida assim. Porque vocês comigo vão perceber no pilar equilíbrio que a gente precisa também saber lidar com o equilíbrio. Mas quando tem pessoas que elas vivem comendo, se alimentando e alimentando sua mente só da escuridão, que elas só vão comer o cheeseburger, só vão comer o junk food, só vão comer alimentos não puros, não vão fazer esporte, elas vão trabalhar apenas por dinheiro e se precisar passar a perna em alguém, elas vão... Então esse tipo de pessoa, tá, que eu falo, pode estar dentro de todos nós. A gente pode ter esses dois lados para escolher. Depende da gente. E o que eu percebi na meditação, e é neste contexto que a gente instruiu toda o propósito da Yu, é uma meditação que te direcione. Porque o que acontece quando a gente está meditando é que a gente consegue ter um foco, a gente consegue, muitas vezes, não responder alguma coisa que a gente não sabe. Porque às vezes a gente respondeu algo impulsivamente. Isso é um problema, né? A gente tem sido, hoje, nosso problema é ser muito impulsivo. Então, a meditação, ela vem para conseguir controlar a nossa impulsividade, a entender que a gente ouve vozes o tempo inteiro dentro da gente, quando a gente medita ou quando a gente não medita.
E quando a gente está fazendo yoga, a Yoga Ashtanga, por exemplo, é uma meditação em movimento. Então, quando a gente está meditando, a gente diferencia essas vozes, das vozes que te confundem, que querem te tirar do seu propósito, do seu caminho, e aquelas vozes que querem te fazer evoluir. E a gente tem que alimentar aquela voz que quer te fazer evoluir, e se a gente precisar uma vez da outra, não deixar ela crescer maior. Então é esse equilíbrio que é um dos protocolos que eu trabalho muito, que é onde eu consigo trabalhar uma nutrição que eu amo. Quando eu chego no meu paciente e falo, a gente vai trabalhar hoje a nutrição intuitiva, que é onde ele entra na manutenção, onde ele já se transformou, e eu dou a liberdade dele de fazer o seu próprio cardápio, de fazer suas escolhas. E aí a gente percebe, depois de 3 em 3 meses que ele vai voltando, que ele continua, que ele melhorou. Muitas vezes eu falo, você pode comer até... E às vezes a pessoa não quer comer a quantidade de vezes que pode, ela vai indo sozinha e vai descobrindo esse autocontrole que acontece neste processo, que ele é muito mais bem transformado, efetivo, quando trabalhado dessa maneira do corpo, da mente, da alma, que a gente saber que a gente tem uma cabeça que muitas vezes vai nos dizer vozes que nos confundem. A gente ter essa consciência é super importante também, porque saber que a gente não é de ferro, que a gente não é divino é só o Senhor lá, a gente não é perfeito, e que qualquer ser humano, inclusive eu, que vocês acham que só come saudável, também tenho as minhas tentações, também tenho os meus dias de comer um sorvete com calda de chocolate, mas o que eu sei que a ferramenta que é essa que eu gostaria de transformar você e mostrar pra você é que tudo bem se a gente comeu uma pizza, se a gente abusou um dia, se a gente sabe se autoequilibrar. O problema é quando a gente vira escravo desses desejos. E é por isso que veio a Yu, mais uma vez, e contar pra vocês mais uma coisa que eu acho muito interessante, eu tava falando aqui pra vocês, é que muita gente acha, eu vou acelerar os passos, né? A gente passou pela consciência, no 2 a gente foi pra desintoxicação, no 3 a observação, no 4 o planejamento, no 5 o equilíbrio, no 6 a permanência, no 7 a gratidão e no 8º a integração. E quando a gente fala integração, muitas pessoas imaginam, quando eu falo quando a integração no meu consultório, é o momento que eu mostro essa nutrição intuitiva, que é onde a pessoa pode usar os seus sentidos, pode usar as vozes das lembranças, das memórias, e o dia que ela quiser não ir no seu esporte, ela pode, porque ela já está tão equilibrada que ela pode. E o que é bacana nisso é que a gente começa a sentir que essa força dentro da gente, a gente realmente vai querendo cada vez mais nesse movimento, nessa transformação. Mas como eu falei pra vocês, quando a gente chega nesse pilar da integração, muitas pessoas acham que eu vou falar pra vocês, vai embora. Vai para uma ilha deserta, foge das pessoas que continuam fazendo fofoca, que continuam comendo salsicha, miojo, cheeseburger, batata frita e refrigerante. Foge porque você não tem nada a ver com isso. Mas não é isso que eu vou te falar. Inclusive, uma inspiração que eu trouxe para falar sobre isso hoje aqui é uma inspiração de uma das aulas do nosso mentor do Sati, do nosso mentor de meditação. Uma das aulas dele, que é a aula introdutória da consciência, mostra a história de vida dele. Ele é um monge que veio do monastério de monges a chamado de uma voz interior dele que falou que ele tinha uma missão aqui na Terra, aqui no mundo. E essa voz trouxe ele para o Brasil. E aqui o Brasil, cheio de trânsito, de violência, um meio urbano, longe da natureza. O que ele veio fazer aqui? Ele veio transformar pessoas, ajudar pessoas. Essa voz dele veio pra a gente melhorar, pra a gente se beneficiar com todos os aprendizados dele. Isso foi uma das coisas que me cativou muito ele também. E quem conhece sabe que ele é exatamente isso. Ele é esse monge, ele não precisa de nada para ser feliz, simplesmente esse compartilhar, né? Eu também aprendo muito com ele. E você, quando chegar lá, também vai ser uma pessoa que vai estar querendo compartilhar. Então, a pessoa que ela vem me procurar com emagrecimento, geralmente,
é uma pessoa que ela fica comigo, né? Porque tem paciente que não volta mais, que se assusta. Mas aquele paciente que fica comigo, que ele continua, que ele usa a consulta como uma terapia mesmo, onde a gente vai falando do cardápio, às vezes a gente nem precisa mudar nada, mas a gente troca ideias, conversa sobre essas outras coisas. Esse paciente, ele acaba resolvendo um problema dele e resolve estender isso para toda a família. Para ele não faz mais sentido trabalhar isso só nele. Então, uma coisa que era um emagrecimento, uma estética, uma quebra de unha, quando você consegue atingir uma transformação, é quando a pessoa vira para a família, e aí indica a mãe, aí indica o pai e tal. E para mim, o modo integração, ele teve um sentido bem bacana, que também é um sentido que eu trago para minha vida, que é as comidas da minha avó, as comidas da minha avó Judite. Eu não sei se ela tá aqui me assistindo hoje, ela tem 92 aninhos, mas é uma memória antiga, assim, de ela cozinhando na casa dela e a gente comendo lá, eu, minhas tias, os meus primos, e aquele sabor da comida dela eu não queria mais esquecer, eu não tenho vontade de esquecer, e aquele sabor, ele tá presente na minha casa todo final de semana, que é o nosso Shabbat. Eu faço as receitas dela. Então, o que eu faço? Eu mantenho os temperos, né? Pimenta síria, a canela, a pimenta do reino, os pratos dela, a cebola recheada, o charutinho, um frango com berinjela. Só que eu procuro usar as trocas inteligentes. Então eu uso o azeite extra virgem, em vez de frito a gente faz no azeite extra virgem no forno. A gente faz, tem um prato que é a cebola recheada doce com molho tamarindo, ele vai açúcar, eu uso açúcar de coco. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, gente, porque tem coisas que são importantes a gente integrar e não a gente fugir. E essa integração, ela nos inclui muito mais nesse sistema, ela nos faz parte, ela nos faz fazer parte desse sistema. E é esse meu movimento tão transformador, tão acolhedor, e tão acolhedor também quando eu sinto isso transformando outras pessoas. Minha própria sócia, né, ela é um caso, né, que ela sempre trabalhava, ela é designer, sempre trabalhou com convites, designer de casamento, ela fez o convite do meu casamento, e esse movimento de lifestyle, de corpo, mente e alma, tocou ela. Então ela se incluiu na alimentação, ela transformou a alimentação da casa dela, ela se incluiu na meditação, ela está descobrindo yoga, e tudo isso para ela virou uma missão também, virou uma transformação também. Então a gente juntas, nós estamos aqui, aqui parece uma palestra marqueteira, mas assim, eu falo que ultimamente eu tô sendo muito procurada, tem muitas consultorias me procurando e eu muitas vezes estou dizendo não. Mas quando eu vejo que tem algum propósito muito grande, eu falo sim, mesmo que eu tenha que ficar sem dormir, eu tô nessa pegada, mesmo que eu tenha que trabalhar hora extra, eu tô dizendo sim, mesmo que eu tenha que estender para agosto, que eu tô com um projeto aí, que eu acho que a pessoa tá aqui, vai para agosto. Então, o que acontece é que eu tô aqui por missão. Então, pra mim, assim, e é uma das coisas que a gente vai pegar bastante, assim, uma das questões que a gente vai trabalhar, por exemplo, no ciclo da observação, é essa atitude de presença. Então, a gente tá feliz com esse presente também, que cruza com a gratidão, de a gente agradecer também o que a gente já tem, porque a gente tá sempre querendo mais, novos projetos, novas viagens, a gente tá querendo mais, mas até hoje o Covid, né, ele veio para nos mostrar o quanto a felicidade mora na simplicidade das coisas. Então a gente percebe que, e muitas vezes, essa pequena simplicidade falta na casa de pessoas, e é onde a gente pode estender a mão e despertar esse nosso lado solidário também, não só dando um dinheiro e tudo, cada um da sua maneira, lógico, mas a gente pode se envolver em outras causas que também possa beneficiar pessoas, que eu acho que tudo isso floresce quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado. Então, até uma questão que uma vez foi um debate entre amigas, foi assim, esse movimento de meditação, de yoga, de
eu interior, é um pouco egoísta isso, uma pergunta, né? Eu respondo pra vocês, isso é completamente altruísta, porque se a gente conseguir pessoas mais bem realizadas com você, com si próprios, a gente vai ter um mundo muito melhor, um mundo mais parceiro, um mundo julgando menos as pessoas, falando menos mal, querendo bem. A gente vai ter muito mais isso, realmente, né? Assim, se privar dessas faíscas de escuridão, como a gente falou logo atrás, né? Então, eu falei que eu ia terminar 15 minutinhos antes pra gente começar as perguntas. Eu vou aproximar aqui, que tá meio longe meu celular, pra ver as perguntas. Peraí. Bom, gente, eu não consigo ver tanta... os comentários antes. A vovó tá assistindo, que maravilha, que eu falei dela, que legal. E, bom, não tô vendo se tem dúvidas. Greg tá me ouvindo, teve muita gente perguntando, ficou alguma dúvida? Porque senão a gente responde depois. A vida só... eu tô vendo mais comentário do que perguntas. Aqui. Mi tá aí, muito prazer ver vocês. Ai, peraí. Bom, eu acho que é isso. Então, lembrando hoje, que a gente tem hoje... Tá? O áudio tá bom? Tá dando pra me ouvir? Faz assim, que eu vou falar agora a parte final. Tá dando pra ouvir o áudio? Ou pegou aqui o som? Peraí. Ixi, soltou o negócio. Peraí. Essas horas eu precisava do meu filho aqui. Então vai vir aqui. Peraí que eu vou... Melhor aqui. Bom, então agora... Ai, tô vendo as mensagens fofas, carinhosas. Tô vendo de todas. Amigas que estão aqui. Pacientes que estão aqui, que são amigas de coração também. E o que eu queria falar para vocês é retomar, não sei se estava todo mundo do começo agora, é que a gente tá, então, essa palestra, Dieta Mental, ela tá vindo com o lançamento desse nosso bebê que tá nascendo, que é a You Life, que ela lança com a You Academy, que é a tua academia dentro da sua casa. E você pode se inscrever hoje no www.youacademy.com.br, só colocando o seu nome e o e-mail, que a gente vai ter o seu e-mail, a gente vai te mandando os conteúdos bem bacanas e também vai te avisar quando tiver o lançamento desse curso que a gente falou hoje, que é o curso dos 8 ciclos de transformação pessoal. Hoje eu queria contar para vocês que realmente essa transformação que me transformou, ela me motivou a querer transformar vocês e que é uma oportunidade muito grande quem puder fazer esse curso e é uma maneira de a gente conseguir fazer dentro de casa e a gente pode fazer ele, como eu falei, são 8 ciclos em 8 semanas e a gente pode pensar nele como uma estratégia de a gente usar 20 minutinhos do nosso dia durante essa semana para assistir a aula de cada mentor. Vai ficar 4 dias de 20 minutinhos e deixar uns 3 a 4 dias na semana ou 2 para fazer a yoga e a meditação em cada semana durante esses 8 ciclos. Quem não conseguir fazer em 8 semanas não tem problema, embora seja mais efetivo em 8 semanas, mas não tem problema, vocês podem fazer. O conteúdo ele fica livre depois que você compra o curso, ele fica livre durante 1 ano, então você pode continuar fazendo durante 1 ano. E depois que você fecha os 8 ciclos, você pode manter os exercícios da yoga e da meditação e até colocar eles num momento que você necessita mais. Você já completou os 8? Então vamos supor, hoje você foi fazer uma viagem. Aí você bebeu, comeu, intoxicou, dormiu mal, não malhou tanto. Aí você precisa desintoxicar. E aí nesse momento você pode pegar e falar, tá bom, então eu vou fazer essa semana a desintoxicação. Aí eu posso fazer o cardápio da desintoxicação, eu posso fazer
a gastronomia e os exercícios, a yoga e a meditação para te dar desintoxicadas. Isso você pode fazer para sempre. E os e-books e os workbooks que a gente vai disponibilizar também para vocês vão te ajudar a fazer a sua autoavaliação, para você perceber as suas transformações acontecendo de uma semana para outra, porque é uma maneira de você se autoavaliar e você, como eu falo, assim, se apaixonar pela pessoa que você é e não que você não era, porque, como eu falo, essa beleza, ela tá lá dentro, ela tá em volta de uma casca, e a gente quer descascar e encontrar a melhor versão de cada um de nós, e essa melhor versão é a imperfeição, é onde a gente vai aprender. Por isso que eu falo, veja de novo, a gente vai ter novos cursos lançando também, a gente já tá pensando nos novos projetos aqui na Yu, e a gente vai ficar muito felizes, nós todos da Yu, de ter vocês com a gente nessa jornada de transformação pessoal. Hoje, como eu vi aqui, eu não sei se já tiveram perguntas anteriores e eu não consegui responder, mas também, para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou pelo próprio Instagram. Aqui eu tô sempre respondendo as perguntas de vocês. É isso. É um prazer enorme estar com vocês aqui, falando do que eu mais gosto, que é dieta mental, que é essa dieta de corpo, mente e alma, e integrando todos esses sentidos nesse curso que está nascendo. É uma felicidade para mim estar dividindo isso com vocês. Então, obrigada pela parceria de todos, obrigada pelas amigas que estão aqui assistindo, obrigada pelas mensagens carinhosas que eu estou vendo aqui. E desejo para vocês todas muita luz, muita paz, muito amor, muita consciência, muita desintoxicação, muita observação com essa atitude de presença que a gente precisa ter. Às vezes a gente está cheio de amor para dar, mas às vezes a gente não consegue dar porque a gente não consegue estar presente. A gente tem hoje os celulares, os computadores que muitas vezes nos desfocam do nosso objetivo, que é dar esse amor, que é dividir, que é estar presente. A gente vai estar junto, então, nesses 8 ciclos, com quem tiver, quem se inscrever e quem participar desse projeto da Yu. E quem não se participar, estamos juntos aqui pelo Instagram, estamos juntos pelo WhatsApp, estamos juntos na vida. É um prazer estar com vocês, pessoas iluminadas que estão aqui me seguindo. Um grande abraço e boa noite para vocês.